Diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria de aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra que agora lemos. Queremos rogar ao Senhor, a Deus, a tua bênção para a administração da mesma. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, no entendimento da tua palavra, e que o teu evangelho, Deus, possa ser aqui apresentado para a glória e louvor do teu nome. Pai, ainda coloco diante do Senhor os pedidos de oração que estão em nosso boletim. Oramos por cada um deles, colocamos diante de ti, meu Pai, sabendo que o Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, nos responde ao teu tempo. Nós assim oramos, confiando em ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez seja a sua primeira vez esta noite aqui na igreja, então eu quero me situar no texto que nós acabamos de ler. Israel estava vivendo um período muito difícil na sua história. Acais era o rei de Israel, e o povo estava imerso na prática da idolatria e da superstição. Acais havia conduzido o povo de Israel e a si mesmo, a sua casa, à adoração a Moloque. Moloque era um deus assírio que recebia o sacrifício de crianças. Então eles assim o faziam com o objetivo de ter prosperidade, de ter crescimento. E Acais o fez com o objetivo de receber a aceitação do governo assírio. Então Israel estava exatamente nessa situação difícil. Daí o profeta começar o capítulo 9 dizendo exatamente dessa situação, desse cenário. Mas a terra que estava aflita, angustiada, em ânsia, ela não vai continuar assim. E aí a promessa surge exatamente para aquela nação. E a gente falou sobre essa promessa que é destinada a todos os povos. Aí Galiléia dos gentios, o prometido, o Senhor, aquele que traria luz para a nação, não traria apenas luz para a nação de Israel, mas ele trouxe luz para todos aqueles que creem no seu nome. O seu nome é Jesus. A Galiléia dos gentios, a promessa em Adão se cumpre em Cristo, quando nele todas as famílias da terra são abençoadas. Vimos ainda que, como resultado disso, a alegria brota no coração daquele que confia no Senhor, daquele que recebe essa mensagem. A alegria é fruto exatamente da graça do Senhor. Vimos ainda que, mais à frente, no verso de número 4, como Deus quebrou o jugo. O jugo é exatamente a opressão dos inimigos contra Israel. Mas também nós vimos como isso, dentro da teologia bíblica, apontava, de certa forma, para o jugo que estava sobre nós, e que Cristo nos convida, portanto, a tomar o jugo dele, que é suave e leve. Não as interpretações da lei com o objetivo de oprimir as pessoas, mas com o objetivo de apresentar-lhes a graça em Cristo Jesus. Hoje, portanto, eu quero ver com os irmãos agora o segundo motivo da alegria daquele povo. E o versículo de número 6 é exatamente o motivo pelo qual o povo poderia se alegrar. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. É o motivo pelo qual o povo poderia celebrar, se animar
desanimar, estar contente, estar vigoroso e certos de que Deus cumpriria a sua promessa. Vamos ler juntos então esse versículo, por favor. Diz a Bíblia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meus irmãos, a primeira informação que temos no versículo de número 6 é a informação do nascimento do menino. O texto diz: porque um menino nos nasceu. Interessante essa informação, e essa informação é sem dúvida muito extraordinária. E talvez você pergunte: tá, mas por que ela é extraordinária? Porque o Natal é o próprio Deus assumindo a natureza humana, e o que essa informação está nos dizendo exatamente é que esse Deus, que esse menino que nasce, que esse menino que vem ao mundo é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus. O profeta anuncia aqui o nascimento do Salvador. O profeta fala do menino que viria como exatamente uma pessoa divina. Quando nós lemos a sequência do texto, é exatamente isso que o texto está nos falando. O menino não era simplesmente uma criança qualquer, mas era o próprio Deus assumindo a nossa natureza. Na encarnação, Deus tomou para si a natureza humana. A encarnação não é apenas a condescendência voluntária de Deus, mas era também algo glorioso, porque Deus faz isso por meio de Cristo, e por meio de Cristo nós somos conduzidos a Deus. Ao autor cristão, C.S. Lewis, ele diz que na história cristã, Deus desce. Das alturas do seu absoluto trono, ele desce para o tempo e o espaço. Ele desce para a humanidade. É interessante isso aqui, porque há uma conexão muito clara com Gênesis. O que acontecia no jardim depois que Deus criou toda a sua criação, que Deus estabeleceu toda a criação? Diz a Bíblia que Deus descia ao jardim na viração do dia, com o objetivo de estabelecer comunhão, intimidade com o casal que lá estava. Mas a descida de Deus não era um fim em si mesmo, não apontava só para aquele momento, apontava para o dia no qual ele não desceria mais como um Deus Espírito, mas como um Deus físico, para habitar com os homens. No jardim, o Senhor descia para encontrar com um casal. O casal, infelizmente, pecou e se afastou de Deus. Mas Deus, ao longo da história, se manifestou de várias formas. Por exemplo, através da sarça ardente, através da nuvem, através do sol, através de elementos da criação. Deus estava se manifestando, Deus estava agindo na história do povo. Mas todas essas coisas, meus irmãos, apontavam para o dia em que o menino nasceria. E o profeta está aqui exatamente dizendo: um menino nos nasceu. Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, ele diz assim: o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus veio habitar com os homens. O Natal é o anúncio da narrativa mais extraordinária da humanidade. Deus vestiu pele humana. Em Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 9, a palavra de Deus nos diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda a Tito, no capítulo de número 12, versículo de número 13, ele diz: aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 1, versículo de número 13, a Bíblia nos diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Não há variação em Jesus, não há dúvida em Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus.
Alguns disseminam certas doutrinas acerca de Jesus, quando afirmam que Jesus Cristo é um ser iluminado, que Jesus Cristo é um ser criado por Deus, que Jesus Cristo é alguém que ensinou o amor, ou que Jesus Cristo é um bom mestre, ou que Jesus Cristo foi um bom sociólogo, ou que Jesus Cristo foi um bom pacificador, ou qualquer coisa desse tipo que tentam classificar Jesus. Mas a Bíblia é clara quando se trata do menino que nasceu: ele é Deus, e ele só pode ser Deus. Ele é Deus, sua natureza é divina, ele tem origem divina, foi soprado pelo Espírito Santo. Portanto, precisamos compreender diariamente, claramente, irmãos, de quem o texto está falando e de como devemos nos relacionar com Jesus. Não como um ser criado por Deus, mas como o próprio Deus, no qual todas as coisas foram criadas. Por intermédio dele, tudo que se vê, se fez. Jesus não é uma força ativa de Deus. Ele não é um ser diferenciado dos outros. Ele é Deus. O profeta está dizendo: um menino nos nasceu. E ele vai descrever esse menino: ele é poderoso, o reino está sobre ele. Ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade. Ele é Deus. Agostinho, ele disse em um poema algo extraordinário sobre a encarnação de Jesus. Ele disse: o Criador do homem se fez homem, para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada do testemunho falso, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa na cruz, a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida, a vida morresse. Mas ele fez isso para trazer esperança ao nosso coração. O mundo está tentando buscar esperança nesse período, nas festas. Você vai no supermercado, os carrinhos de supermercado estão cheios de carne. Isso é maravilhoso, carne é muito bom, né? Não tenha dúvida. Estão cheios de cervejas, de bebidas. As pessoas estão buscando a cura que somente aquele menino pode dar, porque somente Jesus pode trazer o nosso coração. Aqui, meus irmãos, está o sublime mistério do Natal. O Eterno entrou no templo, transcendente se tornou imanente. Aquele que nem os céus podem conter a sua glória foi enfaixado em panos, deitado numa manjedoura. Deus se fez carne, Deus se fez homem. O Senhor dos Senhores se fez servo. Aquele que é santo, 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 se fez pecado por nós. E que é exaltado acima dos querubins, assumiu o nosso lugar quando morreu naquela cruz. Na sua encarnação, não foi o fato de Deus, ou não foi a predisposição para Deus nos amar, ela foi o resultado de Deus nos amar. A encarnação de Cristo abriu o caminho para que Deus nos amasse a cada dia mais. A encarnação do Verbo não é a causa da graça de Deus, mas é o resultado dessa gloriosa graça. Porque Deus um dia nos amou, porque Deus um dia resolveu nos salvar. Ele entrega, Ele envia, Ele vem ao mundo para buscar o seu povo. Talvez você reconheça que nesse tempo tudo é muito bonito, tudo é muito legal, tudo é muito maravilhoso. As ruas ficam iluminadas, roupa nova a gente compra ou não. A gente sabe que se envolve de certa forma com o momento que a gente vive. Mas esse momento não é simplesmente para essas coisas. Ela aponta para aquela verdade mais preciosa, para a verdade mais preciosa de todas. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Se você não reconhecer Cristo como Deus e reconhecer Cristo como simplesmente um Senhor, ou como alguém mais chegado, assim, como uma pessoa iluminada, e não o reconhecer como Deus, você está entrando, enveredando por um caminho de ruínas, porque Ele é Deus.
Ele é Deus. E uma lição que a gente aprende aqui, irmãos, no nascimento de Jesus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele fala exatamente dos exemplos de Jesus. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou até a morte de cruz. A encarnação de Jesus nos aponta exatamente para o seu grande exemplo de humildade. Que coisa preciosa, né, irmãos? Porque se há algo que deve haver em nosso coração, se há algo que nós devemos praticar na nossa caminhada, se há algo que a gente precisa exalar exatamente ao mundo, não é a arrogância de querer se mostrar ao mundo com as nossas novas roupas, mas é a virtude de mostrar ao mundo a nossa humildade em Cristo Jesus. Não sermos arrogantes uns com os outros, não sermos prepotentes uns com os outros. O nascimento de Jesus nos aponta para esse seu exemplo de humildade também, mas nos chama a atenção para o fato de confiarmos não em um ser que é inferior a nós, mas no próprio Deus. A segunda verdade que o texto nos mostra, eu gostaria que você voltasse a atenção para o texto. Primeiro foi o nascimento do menino. Ele é Deus, Ele é Senhor. A segunda verdade que o texto nos diz é que, no versículo seguinte, aliás, na sequência do texto, ele diz: um filho se nos deu. Primeiro o nascimento. Segundo, o presente do Natal. O nascimento do Natal é o nascimento de Jesus, a encarnação do próprio Deus. A segunda mensagem é o presente do Natal. A Bíblia nos diz que o Filho nos foi dado. Isso é precioso. Se há algo maravilhoso, irmãos, ou um maravilhoso presente, é aquele que, além de gerar satisfação, ele preenche também a nossa necessidade, ou alguma necessidade que a gente possa ter. Isso explica o motivo pelo qual, por exemplo, quando nós vamos presentear alguém, às vezes a gente fica numa sinuca sem bico, né? Porque a gente diz assim: rapaz, o que fulano precisa? O que fulano necessita? Eu não sei o que fulano necessita, eu não sei o que eu vou comprar para ele. Mas vai a dica aqui para os maridos, né, e para os filhos: compre Tupperware que dá certo. As irmãs sempre precisam, né? Sempre necessitam de Tupperware. E para os homens, talvez uma camisa, né? Sempre dá certo. Mas presentear é algo realmente difícil. E às vezes o motivo pelo qual nós presenteamos alguém é em razão exatamente dessa necessidade. Por exemplo, eu tenho dificuldade de dar presente. Não é até que dar presente, eu tenho dificuldade de presentear qualquer coisa que não seja livros. Porque eu olho para o fulano, esse rapaz merece um livro. Eu olho para a ciclana, merece um livro. O livro é muito sexo assim, né? Tanto faz para outro, tanto faz. É um negócio assim fácil de presente. E também porque eu acho que todo mundo precisa dar um livro na vida, né? Martin Luther King diz que você precisa plantar, aí precisa plantar em alguma outra coisa, eu disse lá, mas eu não sei qual é outra coisa. Você faz, sei lá, qualquer coisa lá. Mas você precisa plantar uma árvore e alguma coisa lá. Então eu acho que ler um livro também deve ser um desses objetivos da nossa vida. A Bíblia, sem dúvida, mas outros livros também. Mas nós presenteamos às vezes de acordo com a necessidade. E aí a pergunta que surge então aqui é: mas qual a necessidade então de Deus nos dar um presente que é Deus? Qual a necessidade então de Deus nos presentear com o seu próprio Filho? A Bíblia nos fala exatamente a razão de tudo isso. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Deus criou o homem para ter intimidade com Ele, estabelecer pacto com Ele. Mas o pecado nos afastou de Deus. O pecado nos distanciou de Deus. O pecado nos colocou para longe de Deus. O pecado não foi uma topada, irmão, foi uma queda. O pecado não deixou a gente desmaiado, ele nos matou espiritualmente. Em Efésios 2 a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Logo nós temos aí uma grande necessidade: tornar o nosso relacionamento com Deus, reconciliar o nosso relacionamento com Deus,
vivenciar uma vida de intimidade com Deus, tornar a vida, ser regenerado, nascer de novo. Mas nada nessa vida poderia satisfazer essa necessidade se não fosse Deus. Nada nessa vida poderia preencher essa necessidade se não fosse Deus. Aí Deus resolve o problema. E de que forma Ele resolve o problema? Nos dando o seu Filho. O pecado abriu um abismo, irmãos, entre nós e Deus, de modo que era um abismo infinito que nós não poderíamos transpor pelos nossos próprios meios. O casal no jardim tentou fazer isso. Lembra o que aconteceu quando eles pecaram? Eles produziram para si vestimentas ou folhas de figueira, na tentativa de cobrir a nudez, na tentativa de esconder aquilo que o pecado fez. É exatamente o que muitas pessoas fazem hoje em dia com a religião, quando elas acham que o seu meio de relacionamento com Deus pode ser produzido por ela mesma. Religião vem termo religário. E elas tentam fazer isso pelos seus próprios meios. Então eles vão para as boas obras, eles fazem caridades, ou eles fazem qualquer outro tipo de coisa para dizer, não, agora Deus vai me aceitar porque eu sou bonzinho. Mas o relacionamento com Deus é atado por meio do presente que Ele nos dá, o seu próprio Filho. O nascimento de Jesus é um presente de Deus para nós. Um filho nos foi dado, diz o texto. Deus, portanto, Ele envia a nós, Ele nos presenteia com o seu próprio Filho. Não há nada mais precioso na terra nem no céu que Deus dissesse assim, o que é que eu vou dar de presente a esses humanos? Como é que eu vou resolver esse problema dos humanos? Eu vou dar o meu próprio Filho para trazer salvação ao seu coração. Para aceitar o verdadeiro presente do Natal, você tem que admitir que é pecador. Os orgulhosos, eles não se satisfazem às vezes com presentes, né? Você já presenteou algum orgulhoso? A primeira coisa que pega o presente já assim, né? Ou doa depois, ou faz qualquer coisa, então vou dar para minha funcionária, dá para mim. Quem é orgulhoso não recebe o presente de Deus. Deus odeia os orgulhosos. Deus odeia os prepotentes. Deus odeia exatamente esse tipo de pessoa. O presente de Deus é para uma pessoa simples, que reconhece os seus pecados, que reconhece a necessidade de um Salvador, que reconhece a necessidade de que o pecado o afastou de Deus e que por ele mesmo não tem como se chegar a Deus, a não ser que ele chore pelos seus pecados, que ele reconheça a sua pecaminosidade e que ele diga, Senhor, eu aceito o teu presente, eu aceito o teu maravilhoso presente de reconciliação. Se qualquer sistema pudesse nos dar o que precisamos, irmãos, se qualquer presente desse mundo pudesse nos dar o que nós precisamos, não haveria necessidade de Jesus. Mas Ele veio porque o que estava errado conosco não poderia ser consertado de nenhuma outra maneira, a não ser pelo presente de Deus. O Filho se nos deu. É interessante como isso reverbera o que o próprio texto de João nos afirma no capítulo 6, no capítulo 13, versículo 16 de João, o texto áureo da Bíblia, como alguns colocam, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele emprestou o seu Filho, é isso? Ele deu, Ele doou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A esperança só pode ser encontrada em Jesus, o Rei dos Reis. Ele é o único que pode salvar você dos seus pecados. Veja que coisa interessante, irmãos. Talvez você esteja em rebeldia contra o Senhor. Talvez as suas vontades lhe afastem de Deus. Você não consegue vencer seus vícios. Você não consegue vencer os seus dilemas por meio das suas forças. E você não vai vencer, porque o pecado lhe escraviza. Mas hoje é dia de você abrir o seu coração, entregar a sua vida a Jesus,
ao verdadeiro Salvador. É dia de abrir o presente que Deus me deu. Dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, pois o Senhor é o único que pode me salvar. Mas aqui vem uma lição também para a gente daí, que já conhece a Jesus, que já tem a Cristo como nosso Salvador. Às vezes a gente pode ser enganado também, irmãos, por algumas teologias que tentam adicionar alguma coisa a Jesus, como se Jesus não fosse suficiente, como se o presente não fosse suficiente para resolver a nossa situação. Então alguns colocam assim: não, olha, traga a toalhinha, bota o corredor de sal, a rosa ungida, ou qualquer coisa desse tipo. O presente já é suficiente. Jesus já é suficiente. E isso deve trazer para a gente alegria, satisfação, regozijo, porque nós temos a Cristo e é o que nós temos de mais precioso nessa vida. Isso nos dá lição, irmãos, sobre contentamento também. Se nós temos a Cristo, o que é que nos falta? Ele já é suficiente para a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo fala: se você tem o que comer, tem o que vestir, esteja contente no seu coração, esteja alegre no seu coração. Às vezes, irmãos, esse tempo de consumo, e você tem aqui exatamente um paralelo interessante, do qual o texto nos diz: olha, o presente é Cristo. Mas o mundo diz: não, o presente é você comprar, é gastar, é fazer isso, sabe, só lá no cartão, faça isso, mas não passa o novo sem roupa nova. Nós já temos a Cristo, isso já deve trazer para a nossa vida contentamento todos os dias. Eu não estou dizendo que você não deva exatamente pensar em crescer, sabe, ter propósito, não é isso. Faça isso, faça isso, não há nenhum problema em relação a isso. O problema é quando o nosso coração está nessas coisas, e essas coisas controlam a nossa vida, ou quando nós fazemos isso em troca de Cristo, quando nós queremos barganhar em troca de Cristo. Tem muitas igrejas fazendo isso, irmãos, prometendo aquilo que Cristo não prometeu, tornando Cristo em um produto, tornando Cristo um meio para alguma coisa, mas não como um fim em si mesmo, não como a única razão da nossa vida. Tome cuidado. Tome cuidado. Por fim, nós temos no verso agora, primeiro, o nascimento, segundo, o presente, e terceiro, as características do menino. O que o texto nos fala sobre ele? Diz: o Filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Primeira Informação, Maravilhoso Conselheiro. As características do menino que nasce são características do próprio Deus. Sem dúvida, isso aqui aponta para os desígnios de Deus, para a palavra de Deus, para a instrução de Deus para nós. Literalmente, o texto é maravilhoso, a maravilha de um conselheiro. E a palavra maravilhosa aqui significa extraordinário, além da capacidade normal de realizar. Entre outras palavras, o profeta está dizendo: esse menino que nasce, ele é o Deus que tem palavras de vida para todo aquele que o ouve. Foi exatamente isso que Pedro disse quando Jesus Cristo disse, depois de um sermão bem duro para aquela comunidade que estava assistindo, que estava ouvindo Jesus falar, e aí alguns discípulos começaram a sair, alguns começaram a ir embora. Aí Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro e disse: você quer ir também, Pedro? Aí Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens conselhos que podem trazer vida para o coração. É interessante isso, né? Porque na época do Natal, o que alguns programas de televisão fazem são previsões. Aí tem sempre o guru lá que vai fazer as previsões, os conselhos para o ano seguinte, né? E aí tem as previsões para o próximo ano. Tem crente que vai também, né? O teu signo, né?
A gente não precisa desse tipo de coisa, irmãos. A gente tem um maravilhoso conselheiro, um extraordinário conselheiro. Sua palavra, palavra de vida. Sua palavra dá jeito naquele que precisa dar jeito. Se você está precisando de um conselho, olha aqui. Olha a palavra de Deus aqui. Ela é vida para todo aquele que medita. O Salmo 119 diz: a palavra do Senhor, ela é luz, ela traz restauração para a nossa alma. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós temos a palavra de Deus. A segunda característica do conselheiro é que ele é o Deus forte. Diz o texto, ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Literalmente o título é Deus poderoso e forte. Essa criança que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ela é possuidora também de todo o poder de Deus. Ela é onipotente. Ela controla todas as coisas. Tudo está no domínio dela. Tudo foi formado por meio dela. Isso significa que Jesus tem a capacidade exatamente de fazer aquilo que Ele pretende fazer. Que Deus tem a capacidade em Cristo de realizar exatamente aquilo que Ele diz realizar. Esse foi o reconhecimento, por exemplo, de Jó no final da sua vida, ou no final da sua provação. Jó 42, ele diz: pensei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ele é todo poderoso. Isso é extraordinário, irmãos, porque a gente pode confiar nesse Deus. A gente precisa exatamente crer que Ele pode fazer todas as coisas como lhe apraz. Isso nos dá confiança, por exemplo, quando nós estamos orando por algum familiar e a gente olha para a pessoa e diz: meu Deus, é difícil, Senhor, eu sei que é difícil, mas isso para Ele não é. Ele tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos de Deus. O que aos homens é impossível, para Deus nada é impossível. O Salvador é todo poderoso. Ele tem poder para quebrar o poder do pecado em nossas vidas. A terceira característica do menino que nasce é que ele seria o Pai da eternidade. Alguns traduzem aqui, irmãos, Pai da eternidade como Pai para sempre. É interessante essa tradução. Ela torna exatamente não a eternidade como objeto da paternidade de Deus, mas ela nos torna exatamente esse objeto do amor de Deus. Pai para sempre. Pai de quem? Pai da criança que nasce, mas Pai de todo aquele que confia nessa criança que veio ao mundo.